Tá aí mais um clássico. Bom, já nos bastidores nós estávamos conversando, né, com relação a essa pandemia e tudo mais. E aí a conversa vai fluindo, né? O que é gostoso, gente? Fazer aqui esse bate-papo que seja um assunto de botequim, né? Uma conversa então numa cafeteria. E assim a gente tira o melhor proveito das informações, aonde o ouvinte também pode participar e dividir a sua experiência, onde o nosso convidado também, ele está aqui presente e ainda mais dividir o seu conhecimento, conhecimentos técnicos, né? Para começar então o nosso bate-papo, ó, deixa eu colocar aqui essa trilha sonora, tá aqui, adorei! Não sei se você lembra, é da década de 90, tá? Ao som de Titãs. A nossa convidada especial hoje segue então aí na linha de nutrição. Exato, temos uma nutricionista. Mayra Lopes está aqui sim, presente. Ó, gostou? Escuta. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Boa, né? Quem deu essa indicação? É ela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tonis. Tudo bem? Ótimo, muito bom, tá? Adorei então essa trilha sonora. Ó, o pessoal tá comentando ali já. Também entra na conexão, tá, gente? A live está acontecendo através do nosso aplicativo, então você vai ver e vai também acompanhar todo esse nosso bate-papo através do aplicativo. Rádio Energia Mix, tá? Baixou, instalou, deu play, já tá curtindo aí, né? E, enfim, vamos começar falando então sobre comida nessa pandemia. Não dá pra deixar de comer, ainda mais nesse friozinho. Como é que é esse negócio, meu? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E vamos falar, né, desse tema que tem sido aí um desafio na pandemia. Porque junta com ansiedade, com medo, e a gente acaba descontando na comida, né? Nem me fala. Eu tô aqui nos estúdios e tem dia que eu fico roendo até as paredes. Em casa, ainda mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. E tem sido o desafio de todos os brasileiros, todos os nossos pacientes. E eu falo que até teve que mudar, né, o perfil do tratamento nutricional, porque nesse momento ninguém quer ouvir a respeito dos benefícios da cenoura, da abóbora, do chuchu. A gente precisa trabalhar comportamento, né? E focar em saúde, nada de estética. Tá, a questão é, a nossa pauta de hoje, nós iremos falar então sobre alimentação nessa pandemia, tá? Só que quem fica em casa, né, a primeira coisa que lembra é o quê? Vamos fazer um delivery? Como é que se alimenta com delivery, meu? Uma alimentação saudável, onde se tem a sua dieta, o equilíbrio de proteínas e tudo mais, né? Primeira pergunta, então, tá? Nesse tempo de pandemia, a gente corre sim para esse sistema delivery e aí procura alimentos industrializados. Isso faz bem, faz mal? Qual que é a melhor forma ou os melhores itens para a gente escolher, tá? Com esse sistema delivery industrial? Realmente, né, foi um mercado que cresceu demais até na pandemia. As pessoas estão cansadas, né, estão realmente de saco cheio e acabam não cozinhando. E os industrializados realmente acaba com a nossa imunidade, acaba com o equilíbrio no nosso metabolismo e a gente vai estar gerando o quê? Inflamação no nosso corpo. Tudo que não precisamos nesse momento, né? Sim. Onde estamos expostos aí a vírus e tudo mais. Então, gordura trans, açúcar, né, em excesso faz mal mesmo. A gente bate muito na tecla, Tonis, da alimentação, né, natural, o comer comida de verdade. E tudo é uma questão de foco, é a gente direcionar a coisa. Estamos em casa, vamos aproveitar o tempo para cozinhar. Né, desenvolver novas habilidades. Teve até a fase, né, do pão caseiro, todo mundo cozinhando, do bolo, mas ainda é melhor do que o industrializado. Sim. No fim, o conservante, se é o que mais faz mal ou propriamente aquele teor de sódio, açúcar que vem nesses alimentos industrializados? A composição, com certeza. É o conjunto, né? O conjunto, né? A gente tem, assim, o pior, né? O conservador é o açúcar e o sódio, que vai estar mexendo demais com o nosso metabolismo, e os conservantes são alergênicos, estimula aí a produção de câncer, é muito complicado para o nosso organismo metabolizar industrializado. Entendi.
Bom, a gente sempre procura aquela receitinha básica, né? Ou seja, uma receita que funciona para você, vai funcionar para mim, vai funcionar também para o meu irmão ou para minha mãe, tá? Tem como a gente ter uma receita assim nessa pandemia? É possível? É difícil. É desafiante, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente for pensar em receitas, né? O pessoal me procura muito com receitinhas mágicas, né? Que vão turbinar a minha imunidade ou que vão fazer bem, resolver o meu problema, combater o vírus. Isso não existe, né? Sim. É o equilíbrio que vai realmente nos ajudar a ficar bem, ter um metabolismo bom e uma imunidade legal, né? E quanto às receitas, quanto mais ingrediente natural, eu falo um pão que a gente faz em casa, você sabe o que você colocou. Sim. Agora, um pão que saiu lá da fábrica, que veio no transporte mais de semanas e que 10 dias está durando na tua casa... Pô, o que tem ali, né? Nossa. Com certeza, algo de ruim tá presente, né? Sim. Eu descobri quanto tempo fica um panetone industrializado para chegar a vender. Você faz ideia? Não faço. Eles começam a fabricar em meados de fevereiro, tá? Para ser vendido... Em dezembro. Em dezembro. Olha o tempo que tá em conserva. Olha isso, gente. E você pega um alimento, né, que tá úmido, que tá, né, palatável. É realmente muita química envolvida, muito. Sim. E o corpo da gente não tá preparado para isso. Não está. Enquanto é jovem, ainda tudo absorve, né? Isso. E dilui muito rápido. Eu me lembro, meus 15, 18 anos. Eu me lembro que eu ia, como eu vim do interior, e aí eu comia aqueles lanches. Você sabe que lanche do interior é caprichado. Sim, né? É forte. Eu acho que se um paulistano comer um lanche do interior, ele passa mal. McDonald's, pelo amor de Deus, então nem se fichinha, fala. Né? É fichinha, tá? E aí eu vejo que tem muita diferença. Então, conforme vão passando as idades, o nosso organismo também tem essa dificuldade de absorver esses nutrientes, né? Tem sim. Eu brinco, né, com as meninas. No começo, lá atrás, com 20 e poucos anos, a gente quer perder 3 quilos, fica umas refeições sem comer, já tá novo, né, pro fim de semana. Agora, com o passar dos anos, o metabolismo vai modificando realmente e precisa ter mais cuidado, né? Mais critério com a alimentação. Sim, show. Bacana. Para você que está ouvindo, então, a rádio agora, nós estamos falando sobre alimentação na pandemia. Estamos com a visita da Mayra Lopes, que ela é nutricionista. O WhatsApp tá liberado aqui, DDD 11 96593 8295, e você pode fazer a sua pergunta. E já temos uma, tá? Legal, ó. Primeira pergunta é: suplementos vitamínicos de A a Z que compram nas farmácias, elas podem nos auxiliar ou não na imunidade? Olha, é assim, a alimentação saudável, ela tem tudo que a gente precisa. Você tendo aí uma alimentação com verdura, legumes, grãos integrais, né? Aquela alimentação bem caprichada, a gente já tem tudo o que precisa. Nós utilizamos suplementos em casos mais específicos, né? Quando a pessoa tá mais adoentada, quando tá com problema de absorção. E eu geralmente recomendo, por exemplo, a pessoa começou um tratamento comigo. Então, ela vai iniciar a alimentação dela e ela não tinha qualidade antes. Então, faz um ciclo, né? Toma lá 30 dias e aí depois ela já, né, vai ter disponível o que ela precisa. Lembrando que o corpo da gente, ele elimina o que não tem necessidade. Então, tomar vitamina o tempo inteiro é besteira. Você tá jogando dinheiro no vaso sanitário, literalmente. Nossa. Então, o não é excesso sempre. aí não... O excesso não é importante, não é legal, não. Entendi, bacana. Quem fez essa pergunta então foi a Gleice. Ó, a Renata Almeida também tá curtindo a programação e ela tá fazendo aqui uma outra pergunta. Tem algum alimento que a gente consegue selecionar realmente essas vitaminas que aumente a minha imunidade? Temos bastante alimentos, são os alimentos funcionais, né, que nós chamamos. As castanhas são maravilhosas, principalmente a castanha de caju, que é muito rica aqui no nosso país. A gente tem também nos condimentos muitos benefícios, cúrcuma, canela, o gengibre, auxilia muito. E os vegetais verdes escuros, a carne branca, né, pela questão aí do magnésio, do potássio.
ajuda demais. E tem também aqueles suplementinhos naturais, né? Que são as dicas específicas. Própolis, por exemplo, é excelente. A gente tem geleia real também, que é totalmente natural, zero contraindicação e potencializa a nossa imunidade. Sim, legal. E nessa época que nós vivemos, né, esse sistema ecológico também de produtos naturais está muito forte, né? Até mesmo as empresas trazem tudo isso, Com né? certeza. Então são produtos fáceis de serem encontrados. Facinho. A gente encontra até no supermercado muitas coisas, né? Sim. Sem contar a riqueza do nosso país, né? As frutas cítricas, laranja, limão, acerola. Potencializa demais a imunidade. Tudo rico em vitamina C. Tudo rico em vitamina C. Bacana. Tá bom, respondido então. Vamos lá, outra. O Robson tá curtindo a rádio aqui em Santo André, ele perguntou o seguinte: meu filho, ele é carnívoro, tá? Então, basicamente, ele come carne todos os dias. Sabemos que é rico em proteínas, tá? Mas esse consumo diário de carne vermelha é prejudicial ou aconselhável para uma boa alimentação na pandemia? Não é aconselhável todos os dias, o excesso, né, de tudo eu falo que é prejudicial. A carne vermelha, ela é de difícil digestão, né, ela tem um alto teor de gordura, então tem que ver, né, como que tá esse colesterol, qual é o nível de atividade física dele, porque agora na pandemia a gente tá parado, né, dentro de casa, então a tendência do corpo a acumular é maior gordura, né? E também precisa ter o equilíbrio, né? Eu falo, a minha recomendação para os clientes, 3 vezes na semana a carne vermelha. Tá? Para você não desenvolver problema digestivo, para o intestino funcionar bem e para não sobrecarregar o rim, porque é uma proteína de alto teor, né? De uma densidade proteica muito grande, água. E criança geralmente não tem o hábito de um consumo alto de água, né? Ainda mais nesse friozinho, né? Então são vários aspectos aí que a gente tem que pensar, né? O consumo de água, nível de atividade física e como que o corpo vai estar, né? As pessoas, tem famílias que têm uma predisposição ao colesterol. Então, uma pessoa que tem predisposição consumir carne vermelha todo dia é problema. Entendi. A mesma dica segue para carne branca, como peixe e frango, ou não? Já tem outro tipo de proteína? Não, já é diferente. O teor de gordura é bem menor, né? A densidade da proteína também é de uma digestibilidade melhor. E a gente pode, sim, consumir todos os dias. Eu tenho pacientes que comem peixe todos os dias. Sim. Que cortaram carne vermelha e carne de frango por conta, né, de hormônios, todas aquelas questões. E aí acaba consumindo só peixe. Ou tem pacientes que só comem frango, também não tem problema. Quanto mais diversidade na nossa alimentação, melhor. Mas, né, a carne vermelha, assim, no todo dia é a mais complicada mesmo. Sim, entendi. Agora, nessa pandemia, as mães também ficaram em casa com um sistema home office. Cozinha mais, né? E aí tem também crianças, né? No caso, tá aí na fase adolescência, para não falar outra coisa, né? A alimentação acaba sendo a mesma, já que tá todo mundo em casa, né? Isso influencia ou não no crescimento da criança? Então, o pai adora carne vermelha, mas o filho nem tanto. A mãe fez, coma. Tem que fazer um pratinho separado também? Como é que é esse lance agora em casa? Não, o ideal é a família ter hábitos saudáveis e a gente não acostumar mesmo as crianças, os adolescentes a ficar com as suas preferências, né? Ou com o pratinho diferente mesmo. Então, eu falo, né? Quando você vai buscar uma nutricionista, o ideal é você reeducar sua família inteira. Sim. Né? E a gente que tem filho pequeno, eu tenho uma menininha de 5 anos. Ah, que graça. Né? Muito minha delícia. E o bacana é isso, a gente, é esse, né? O cardápio balanceado, legal e saudável e insistir. Insistir, tem que ter paciência. E o que eu vejo de mais complicado é que, né, você falou dos adolescentes, é comer o tempo inteiro. Demais! Né? Tá sendo o quê? Computador, videogame, jogos e comida. Né? Soma ansiedade, eles não estão tendo educação física, eles não estão saindo com os amigos e tá ficando em casa comendo. Então, eu acho que a grande dificuldade que as mães até me falam é isso. Pô, mas quer uma bolacha, mas quer bolo o tempo inteiro, quer salgadinho, o que eu faço?
né? É a questão da fome emocional. Dá chiclete pro moleque mascar pra lembrar que é comida. Rola ou não? Né? Não pode falar marca. Não. Sem açúcar, sim. Sem açúcar pode? Tá bom. Tá. Agora, uma questão. Você comentou, né, com relação de educar a família inteira, né? Eu me lembro quando a minha mãe fazia eu comer carne de porco. Eu sou quase um vegetariano, então não sou muito chegado à carne vermelha. E aí ela me forçou tanto a comer carne de porco que no fim eu acabei passando mal, né? Então a educação que eu tive é essa: coma, moleque, com a chinela na mão. Hoje mudaram-se os tempos, né? Sim. Eu já tive, assim, um tratamento diferente em casa. Por exemplo, eu quando criança não gostava de peixe. Sim. Aí a minha mãe tinha aquela teoria: não gosta, não come. Ela não me forçava, mas legal. não fazia outra coisa. Então, naquele dia eu comia arroz, feijão com queijo ralado. Nossa. Né? Entendi. Até que eu fui me conscientizando da necessidade, né? A gente vai aprendendo, mas, né, também forçar não é o caminho, sem dúvida. Vira trauma, né? Vira. Hoje eu trauma. não consigo comer carne de... Não. Não desce, no máximo, né? Aquela linguiça de rei, ou então aquela linguiça bem sequinha, carne vermelha mesmo, sem gordura. E como por sentir essa falta dessa proteína, sabe? E o comportamento alimentar, ele é construído na infância, né? É muito legal a gente estar entrando nesse ponto. A gente está falando das crianças, dos adolescentes, porque a obesidade lá na frente, os problemas alimentares, os transtornos, né? Eles vêm lá da infância. A gente é um eco do que foi a nossa infância. Então, que seja o mais natural possível, com muito incentivo, né? Com bastante exemplo, mas sem forçar. Sim. Dá pra forçar, não. Bacana. Tá aí, gente, estamos conversando então com a nutricionista. Se você perdeu o início da nossa conversa, tá? Depois esse conteúdo será editado e lançado então no nosso canal do YouTube, já em formato de podcast também, tá? Inclusive lá você já encontra vários. E aí o canal do YouTube é só procurar lá como Rádio Energia Mix, tá? Bom, nosso bate-papo é bem rapidinho mesmo, tá? Daqui a pouco acaba, dá tempo ainda de você participar através do nosso WhatsApp, DDD 11 96593 8295. Bom, você falou que sua mãe não força você, né? Não forçava, né? Você a se alimentar ou comer aquilo que você não quer. E como lançou, aliás, como veio essa ideia de, vou ser nutricionista? Já que minha mãe deixava eu comer o que eu queria, agora eu vou fazer os outros comerem o que não querem. O meu marido fala que as nutricionistas são umas mandonas, que a gente quer dominar o mundo. Beijo aí pro maridão que tá curtindo também. Então, Tones, veio de uma paixão, realmente. Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? E sempre fui muito vaidosa também. E aí já começou desde a infância, na nossa época, né, das revistinhas de dieta e tudo mais, e eu comecei a desenvolver um interesse. E tem algo muito curioso na minha história, né, que eu tive um avô que na fase que eu ia entrar na faculdade, estava com insuficiência renal. E aí eu vi, assim, que ele sofria demais. Sofria muito na restrição, na falta de opções, né? E eu pensei comigo, eu falei, não, gente, pode ser melhor. Com certeza pode ser melhor e eu vou estudar para isso. Eu vou estudar para conseguir dar opções melhores, né? Dar mais qualidade de vida para as pessoas. E foi assim que veio aí minha paixão pela nutrição. Que bacana. Mas tem gente também que é viciada, né, nesse lance de alimentação, Hoje em redes sociais a gente vê muito isso, né? Muita propaganda de fitness e modelos e tudo mais. Isso. E assim, o problema, né, que agora as pessoas estão se baseando, estão indo, né, pela recomendação das blogueiras fitness, que não têm conhecimento. São pessoas que passaram por profissionais, né, e que adquiriram uma experiência, mas não tem o estudo, não tem o aprofundamento, né? E a vida delas é isso. Eu falo muito para as minhas pacientes, gente, não fica achando que você tem menos força de vontade que a blogueira fitness porque você comeu uma pizza no fim de semana. Porque ela vive para isso. É o trabalho dela, ela é patrocinada, né, para isso. E não tem nada a ver com qualidade. A gente não trabalha hoje em dia mais com restrição, né? A gente não trabalha mais com isso pode, isso não pode. É o equilíbrio, né? Sim, é o equilíbrio que vale a pena. Às vezes eu acompanho a minha esposa também, ela folhando, né, zipando as redes sociais,
Aí solta aqueles comentários femininos, né? Nossa, olha, tava grávida esses dias. Olha a barriga dessa mulher. Quem não, né? Quem não? Bem isso. Mas claro que é tudo o conjunto da obra. Sim. Tem aí a nutrição, tem sim a atividade física, a estética. Sem dúvida. Então apenas até um suplemento não faz esse milagre. Cirúrgico, né? Eu Sim. acredito que essas famosas aí pós-gestação já aproveita, já dá uma lipada, já dá uma amarrada nos músculos. É a verdade, é a realidade, já né? passa a massa corrida, lixa e pinta. E aí, né, a gente tem ainda os parentes que vão visitar lá no hospital, olha e fala, nossa, mas não tirou o nenê, né? Porque a coitada tá lá ainda, né, com aquela diástase pós-parto, Sim. né, a barriga super inchada e fica se sentindo a pior das criaturas. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ir mudando realmente esses padrões de beleza, porque é uma escravidão, né? Nossa. É uma escravidão e a gente sofre muito com isso. Sim. Eu mesma, com a minha profissão, eu tenho essa pressão. Sim. Nutricionista gorda não presta. Fisiculturista também obeso não é fisiculturista. Exatamente. Né? Então, a gente sofre a pressão. Vários e vários clientes que conhecem meu trabalho, eu trabalho muito comportamento, reeducação alimentar, qualidade, né? E o pessoal fala que às vezes vai indicar para um amigo e a primeira coisa que as pessoas perguntam é, ela é gorda? Porque se ela for gorda, eu não vou. Se ela não resolve o problema dela, né, ela não vai resolver o meu. Então, é uma cultura do nosso país mesmo. Faz sentido, né? É estranho esse negócio. Agora eu tô pensando aqui em outras profissões, sei lá, mecânico. Dizem que casa de ferreira é de pau, né? Isso, mais ou menos de isso. Pau, é o cardiologista que, né, fala, você tem que parar com isso aqui, né, com o cigarro. Tem os dois lados da coisa, mas assim, nós somos humanos, né, também. Uhum. E essa pressão não pode acontecer. E eu falo que é um diferencial do meu trabalho. Eu bato muito papo com as minhas clientes, a gente faz as reuniões e eu mostro o meu lado humano para elas. Sim. Né? Na outra onda da pandemia, eu engordei 8 quilos. Porque eu também... Na primeira, né? Na primeira. Mas a primeira assustou todo mundo também. Assustou. Né? Foi uma coisa que a gente jamais imaginou viver. Sim. Né? Então, a ansiedade aumentou, foram as perdas, né? Da estrutura. E aí, a gente desconta na alimentação mesmo. Legal. Né? Tem mais aqui, ó, no WhatsApp, tá chegando mais pergunta. Bom, enquanto isso, a gente vai comentar com relação às redes sociais, tá? Falamos então da adolescência, as crianças e tal, e chegamos às redes sociais. Bom, você sabe que criança não sai mais do celular. 5 anos já tá com o celularzinho brincando e vendo galinha pintadinha. Ainda não tem esse lado. É uma luta, né? Ainda não tem esse lado oculto, né, digamos assim. Mas quando um adolescente, puberdade, hormônios à flor da pele e tudo é mais fácil de você desenvolver no corpo, e ver aqueles artistas, né? Que nem esses dias eu tava vendo ainda o Wesley Safadão. Não faz muito tempo, questão de 6 meses. Nossa, ele conseguiu chapar a barriga dele que... É outra pessoa, né? É outra pessoa. E você via nos vídeos, né? Eu acho que depois que ele largou da mulher, ou trocou, não sei o que ele fez, né? Ele mudou muito. Muito mesmo. Né? Quais esses cuidados devem orientar os pais quando vê a criança olhando e admirando? Porque, assim, é bonito de se ver, mas nem sempre o que podemos ver... É usual, né? É usual, exatamente. Exato. Tem que ter uma supervisão bem atenta, né? Uhum. E eu falo, gente, que tem que ter bastante dedos com adolescente, com criança. A gente tem que passar os bons hábitos, mas a gente não pode também ficar cobrando demais... Né? Senão já começa as meninas viciar em emagrecimento, né? E os meninos também começam a se frustrar, né? Pô, como que o Wesley Safadão em 3 meses durante a pandemia ficou sarado e eu tô engordando aqui? No home office. Eu adorava correr, eu não consigo mais. Eu tentei fazer isso né? na academia, mas a máscara dá uma asfixia. Dá. Que, gente, incomoda. Meu, vou correr na rua. Aí esfriou, eu falei assim, não corro mais. Tá um desafio. Tá um desafio. Mas a gente tem que ficar bastante atento ao comportamento aí do jovem, do adolescente, que é muito estímulo, né, Tony? Sim. Muito estímulo. É um mundo à parte, eu falo. Uhum. Eu tenho um afilhado, Pietro tá ouvindo aí também. Legal. e eu falo pra ele, é um mundo à parte.
Não é tanta diferença de idade entre, né, eu e ele, não são tantas gerações, mas é um mundo à parte. Sim. Né? Hoje vamos dizer que seja assim uma outra geração, né? Já foi-se aquela estética da mulher ser mais feminina. Hoje você vê Agora mulher... é paniquete, né? Paniquete! E aí a gente vê as meninas de 13 anos querendo tomar hormônio, querendo, né, de repente... fazer uma academia muito pesada, mais do que ela deveria, né? Que o corpo dela aceita para a idade. Fazendo dieta restritiva, que mexe até com a parte hormonal. Então, as mães precisam ficar atentas. E, gente, tem a questão dos distúrbios, né? Anorexia, bulimia, que são velados. Às vezes, isso quando que eu ia os te perguntar, pais a gente estava conversando, perceber, é pouco falado isso, a é anorexia. pouco falado. E aí eles têm grupos secretos. Fica aí o mesmo? alerta, viu, gente? Tem os grupos secretos que elas ensinam as técnicas, que elas incentivam, elas fazem desafios. É muito perigoso, muito perigoso. Quando o pai e a mãe vai perceber, já está muito avançada a doença. Nossa. E aí é tratamento psicológico, internação. O tratamento nutricional acaba sendo assim, depois, né, que melhora esse emocional. Porque é essa busca, né, Sim. incessante pela perfeição. Mas isso não acontece muito na bolha só de profissionais que trabalham na mídia com modelos mesmo? Não, de jeito nenhum. Agora com as redes sociais, por exemplo, o Instagram, eu percebo que o Instagram aproximou muito a gente do meio artístico. Né? O Facebook Demais. era mais aquela coisa da nossa região. Agora o Instagram não, né? E tem outras também que o pessoal, que a molecada gosta. Então acaba meio que sendo geral a coisa. Não é só modelos, não. Antigamente era, mas agora não. Então, a gente comentando aqui de anorexia e tudo mais, a última foto que eu vi da Bruna Marquezine também, ela tá muito magra. Muito. Você olha e pensa, cara, o que ela tá fazendo? Então ali você não vê literalmente uma... Saúde, né? Não representa só vê aquela saúde. estética de modelo bacana, mas a estrutura do corpo dela parece que não permite. Você vê já alguns ossos que não tá legal de Não se tá ver na legal, beleza verdade. feminina. E isso, né? a mulher brasileira sempre foi caracterizada pelas suas curvas, Sim. né? E a Bruna mesmo tinha um corpo lindíssimo. Nossa. Né? E as meninas vão pegando como tendência. As adolescentes, né? As mulheres mais jovens, que com o tempo a gente vai valorizando mais saúde, né? Com a maturidade. Mas é desenvolvido. Vê tanto na mídia que aquilo começa a virar padrão. E aí, vou ter que dar um jeito para ficar que nem a Bruna Marquezine. E aí vai buscando os métodos restritivos, né? E isso acaba com a saúde. Nossa. Ó, tem uma pergunta aqui no WhatsApp. A Kelly Pimentel. A minha pergunta paciente. Aí, ó. Ela tá perguntando o seguinte: qual que é o segredo para manter ao longo do tempo a reeducação alimentar? O segredo é a constância. Aí que tá. Como vamos manter essa constância? Segura lá, firme e forte. Firme e forte. É um trabalho de mudar a mentalidade. Porque as pessoas acham que só está fazendo bem a reeducação alimentar quando tá ali 100%, né? Com o seu franguinho pesadinho, zero açúcar, sem comer lanche. E a vida não pode ser desse jeito, né? A gente precisa aprender a levar uma vida mais leve, sem culpas. A culpa, eu falo para elas, é um tiro no pé. Meu Deus. É um tiro no pé a culpa. Sim. A gente precisa aprender a recomeçar quantas vezes for preciso. Então, teve fim de semana, teve festa, comeu pizza, comeu bolo, tava de TPM, extrapolou, comeu uma caixa de chocolate, tá tudo certo. O dia seguinte, alimentação saudável que segue, na vida que segue, né? Vida que segue. Alimentação que segue. Então, faz as compensações. Eu ensino muito ferramentas de compensações, né? A água, chazinhos que ajudam aí no processo a desinchar, tem que não se deixar destruir, né? Não se deixar realmente derrotar. O lance é esse. Bacana. Ó, o pessoal que tá curtindo então a rádio através do aplicativo, tá? Tem também um vídeo. Então é só você apertar lá a telinha, você vai ver então todo esse bate-papo aqui bem bacana, tá, gente?
A nossa entrevista está quase acabando, dá tempo ainda, viu? De você entrar aqui no WhatsApp, fazer o seu pedido ou até mesmo a sua pergunta, tá? E antes de nós finalizarmos, vai lá agora uma pergunta interessante para quem tem crianças pequenas em casa. Como é que a gente vai educar ou técnicas para estimular a criança a comer legumes, por exemplo? Tem alguma técnica para isso? Eu já vi vários, tipo assim, fazendo desenhinhos, caretinhas. Os pais que são mais descontraídos ficam fazendo palhaçada, né? Pra criançada comer. Tá aí. Eu vejo que hoje em dia, com a história do celular, do tablet, o pessoal usa muito a distração, né? Pra fazer a criança comer. E isso não é legal. A gente tem que desenvolver aí a consciência alimentar. A gente tem que estar ali no presente. Se aprender a ter consciência alimentar, gente, nunca vai engordar, nunca vai ter problema de saúde. Então, é prestar atenção. Nada de televisão, nada de tablet, nada de celular. E a melhor ferramenta que existe é o exemplo. Sim. É o exemplo. Eu vejo muitas mães que não comem legume, colocam no prato da criança e quer que ela coma. Não dá, né, gente? Então, não existe a técnica das carinhas, eu não sou a favor, né? Nós, como nutricionistas, até não incentivamos, porque é distração, né? Ai, é a borboletinha, ai, é o gatinho, né? A minha filha recebeu um livrinho, ganhou, o pessoal sabe que eu sou nutricionista, e o livro era todo desse, falava disso justamente, né? A mamãe faz de tudo pra eu comer, então o tomate vira, eu nem lembro que bichinho que era, um lagartinho, e não sei o que, e ela quis começar a manipular, né? Não, eu só vou comer o tomate se for com de bichinho, brincadeira. juro. Lá vai a mãe preparar esses negócios. Eu falei, não, tomate é tomate, é E gostoso, e não é lagartinha. Então, Delicado. gente, não cai nessa cilada, porque senão a gente acaba meio que tendo que ser de circo, né, pra criança comer. E a alimentação é o quê? É o natural, é a gente estimular realmente esse interesse baseado na saúde. Sim. Né? Não ficar, olha lá a televisão, enfia a colher de brócolis na... É o famoso, olha o aviãozinho. Isso, não. É consciência alimentar e exemplo. Não tem outra receita. Legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui, tá? Com relação a jejum intermitente, até em que ponto isso é saudável? Olha, o jejum intermitente é uma ferramenta, hoje em dia utilizada para emagrecimento, tá? É uma linha de trabalho. Eu não trabalho com esta linha, por exemplo, né? Porque o meu foco é mais reeducação alimentar e saúde. E pode ser utilizado em casos específicos. Mas, gente, não faz sem orientação. Tem várias pessoas, né, que vê lá a blogueira indo treinar em jejum, que queima muito mais, e acaba passando mal, desmaia na academia, na rua. É grave. Uma vez eu inventei fazer isso, nossa, Passa eu parei. muito mal. Porque eu gostava de levantar cedo para ir correr. E aí depois eu me alimentava, tomava o café da manhã. Queima mais, gordura. Tem que tomar cuidado. Eu costumava correr 5 km, não consegui correr 3, pra ter ideia. Eu voltei. Falei assim, não, é uma tá dando estratégia fraqueza. que a gente pode estar utilizando com um atleta, com uma pessoa que tem uma alimentação extremamente regrada, só para mexer com o metabolismo dela, sair do efeito platô, mas não é uma prática que você leia no Google e vou começar a colocar em prática. Tem que ser sempre com acompanhamento profissional. Sim. Essa base de informação do Google, né, um avalanche de conhecimento. Dr. Google. Nossa. É um problema. Complicado. Uma vez eu tava perguntando pra minha mãe, que ela tinha falado assim, eu tô com tal dor aqui, assim, 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 assado. Eu falei, mãe, a senhora já tá numa idade, a senhora precisa ir no médico pra fazer check-up. Não, eu olhei aqui no Google, não é nada demais não, já tomei o remedinho, passou, então funcionou. Falei, nossa. E tem o outro lado também, né? Quando às vezes é só uma inflamação na garganta e a gente já fica achando que é câncer, né? Meu Deus, não. Tem muito disso hoje em dia. É o famoso efeito de ler a bula, né? Isso. Se você ler a bula, você não toma o remédio, porque ali já exatamente. fala que você pode ter, pele saindo, pode ter infarto, um monte de coisa. Não vou tomar. E a gente tem que partir do princípio que cada corpo, cada organismo é um organismo, né? Então o que é bom pra você, de repente não é bom pra mim, né? Mas minha amiga fez e eliminou 20 quilos. Qual foi o protocolo, né, que ela desenvolveu, qual foi a orientação dela. Então tem que ter muita cautela com as modinhas, né? Sim. E nesse momento, eu tenho falado muito disso.
em meio a uma pandemia, não é momento de fazer dieta restritiva. Sim. A nossa imunidade, como é a nossa pauta, né? A nossa imunidade, ela é muito atingida quando a gente faz dietas restritivas, quando a gente faz jejum intermitente. Então, sempre orientação, gente. Sim, é importante lembrar que o vírus, ele literalmente, ele só se manifesta quando a nossa imunidade ela está baixa. Está baixa, exatamente. Então, nenhum estudo científico ainda apresentou qual é a forma de transmissão. Você lembra no início que comentaram, por questões de toques em materiais, né? E aí veio aquela neura, de até sacolinha de supermercado, a gente higienizava. Já foi comprovado que não, né? Já foi comprovado que não. Então, até hoje ainda não tem essa comprovação de como é feita essa transmissão. Eu acho que quando a ciência descobrir, aí eu acho que consegue controlar essa pandemia, né? Porque o vírus, ele acaba, né, se associando ali às nossas células, e se tiver muito, porque das comorbidades, né, é a inflamação do organismo, a gordura, né, uma inflamação, quem tem diabetes tem um corpo inflamado, hipertenso, então, gente, é imunidade, tem que trabalhar a imunidade. Tá, então não está indicado, então, esse tipo de protocolo. Não. Tá, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Oi, é a Jane Bezerra. Também minha paciente. Também é? Ela está perguntando o seguinte, tá? Melhor dar uma sopa com legumes orgânicos para a introdução de alimentos para bebês ou pode ser normal mesmo? Pode ser normal, pode ser normal. Eu falo, lógico, o orgânico ele é legal, ele é bom, ele, né, não tem pesticidas, ele é cultivado de uma forma mais natural, mas ele, infelizmente, no Brasil ainda não é de fácil acesso e nem de baixo custo, né? Então, a criança, ela tem, sim, a capacidade de, né, tem um bom sistema de defesa, digamos assim, né, que é capaz de combater tudo isso. Então, pode ser legumes normais, higieniza, né, bonitinho, tira a casca e consome. Tem só alguns, né, que a gente não aconselha para bebezinho, algumas frutas como morango, que vai muito pesticida, kiwi, coisas assim, que não é legal a gente utilizar na introdução alimentar. Mas os legumes pode ser o da feira mesmo, né? Às vezes a gente passa aí, paga 3, 4 vezes o valor e não faz tanta diferença, né? Entendi, tá bom. Adorei o bate-papo, tá? Obrigado. Já acabou. Já acabou. Olha, senão a gente vai rápido. vai. Senão a gente vai ficar conversando aqui e vai falar de tudo. Não falta assunto, Não né? Não falta. E aí vai emendando, né? Fala de pandemia, fala de artistas, fala disso, fala daquilo. Quando vê, falamos então do Brasil inteiro. Já Verdade. Vai entrar até em política. Deixa pra lá por enquanto, tá? Bom, tem algum contato que possam entrar contigo? Redes sociais que possam te acompanhar também? Temos sim. Tem o canal do YouTube, onde vocês podem ter ali bastante informação, tá? Sobre alimentação saudável. É o Viver Saúde, por Maíra Lopes. Instagram é o Nutricão, né? Que não tem o cedilha. Nutricão Viver Saúde, tá? Facebook, Maíra Lopes, também, nutricionista. E se alguém precisar, a gente deixa aí o WhatsApp também, que não adianta, né, eu falar, né, que às vezes não dá tempo de anotar. Mas aí, se o pessoal quiser, eu deixo aí o contato e pelo WhatsApp. Aliás, nas redes sociais mesmo tem o WhatsApp. Já acha vocês tudo já fácil, conseguem, né? Então, entrar em digitando contato lá Maíra comigo. Lopes, já acha tudo. Isso. Dá o Google. Dá o Google. E aí, nesse caso é bom. Nesse caso Bacana, viu? Obrigado então pela sua presença. Bom, e é isso, gente. Quem perdeu esse bate-papo desde o início, tá? O que você pode fazer então? Procura depois, nós vamos editar em formato de podcast, vai encontrar também, inclusive, essas informações que ela passou do contato dela, através do canal do YouTube da Rádio Energia Mix, tá certo? Valeu mais uma vez, tá? E o microfone está aberto para você, assim, quando quiser pensar. Vou lá visitar os meninos, vamos falar sobre uma pauta bacana. Tá, agradeço aí a confiança, né, de vocês. E vamos focar, gente, nesse momento em cuidar da saúde, em comer comida de verdade. Vamos fazer o mais saudável possível aí, com menos industrialização, que a imunidade fique em dia e a gente vai ficar bem. Bacana. Valeu, gente. Obrigado. Fique ligado.